Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre como se preparar para trabalhar na Alemanha. Tá? Deixe-me apresentar rapidamente. Meu nome é Patrícia Caires, tá? Trabalho aqui na Câmara Brasil-Alemanha e eu vou compartilhar agora essa tarde com vocês algumas informações sobre o mercado de trabalho, oportunidades existentes na Alemanha, como que nós podemos apoiá-los a começar essa jornada. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom, antes da gente começar a falar, enfim, sobre o nosso tema, eu vou compartilhar algumas informações aqui com vocês sobre o webinar, que vocês devem já, quem já participou, conhecer. Então, a nossa previsão de duração aqui é de 60 minutos, estou falando aí de aproximadamente 1 hora, tá? Os primeiros 30 minutos vão ser dedicados a compartilhar uma série de informações, que é o meu objetivo aqui hoje, e os 20 minutos ou 25, vamos ver como é que nós vamos no decorrer de hoje, nós vamos deixar para questionamentos finais de vocês, tá? Perguntas que eu possa respondê-los. Bom, então todos os microfones e câmeras de vocês estão mutados, tá? Para o evento. Vou pedir a gentileza, o que vocês tiverem de dúvidas ou questionamentos, para vocês trazerem exatamente nessa ferramenta que vocês estão vendo aí embaixo, no Q&A, que é Question and Answer, que está aqui de amarelo, tá? Não coloquem, por favor, as dúvidas, os questionamentos no chat, porque isso vai atrapalhar a nossa triagem. Então, vou pedir essa gentileza para vocês, tá? Em relação aos questionamentos, não sei se nós vamos conseguir responder todos. O que nós não conseguimos, as dúvidas que a gente não conseguir sanar no dia de hoje, eu vou deixar os nossos dados de contato. Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Vou deixar o link no site para as inscrições da própria orientação, que é o nosso processo. Tá? Bom, falar um pouquinho para vocês, então, quem que é o contato de vocês para o ProRecognition, que é o programa que incentivou a realização desse webinar hoje. Então, eu, Patrícia, que estou aqui falando com vocês, a minha colega Natália. Natália, se você puder aparecer e dar um oi aí para o pessoal. O seu microfone está mutado. Olá, pessoal, boa tarde, eu sou a Natália. Trabalho com a Patrícia no ProRecognition, também estarei com vocês nesse webinar e eu desejo a todas e todas uma ótima apresentação. Bacana, obrigada, Natália. Bom, então vocês têm aí a referência, né? Nós duas que trabalhamos aí nessa linha de frente, que vamos orientá-los, vamos estar à disposição de vocês durante todo o processo, tá? Para essa busca de emprego ou mesmo a validação do diploma, que é o tema que a gente vai entrar, tá? Bom, antes da gente entrar um pouco na agenda, o que a gente vai falar aqui hoje, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre vocês. Gostaria de saber qual que é o nível de conhecimento do alemão que vocês têm. A gente vai colocar aqui uma pesquisa na tela, se vocês puderem preencher. Então, se vocês puderem clicar ou o básico, né, entre A1 a 2, nível intermediário, entre B1 e B2, para quem não conhece, é o B1 ou B2, essas referências é o quadro comum europeu de referência de línguas, tá? Para que a gente possa ter aí uma ideia e saber o quão próximos vocês já estão do idioma, que é extremamente importante, né, pessoal? Se a gente quer trabalhar no país, sem dúvida, o primeiro passo que a gente precisa dar é dominar o idioma daquele país que nós queremos trabalhar, tá? Vou dar aqui um minutinho para vocês, vou beber uma água enquanto isso. E estou vendo aqui a votação, muito bacana. Bom, através da nossa triagem aí, eu vi que nós temos hoje aqui o pessoal formado em administração, engenheiros, pessoal da área da saúde, né? Temos arquitetos, um público aí bem variado, o pessoal que ainda está fazendo a formação, que não concluiu. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer orientá-los, torná-los mais próximos sobre essa oportunidade de se trabalhar na Alemanha, né? A gente sabe que existe uma série de informações em sites, existe muita informação, mas quando a gente consegue receber um caminho, ou pelo menos step, né, um passo a passo, né, o que você precisa fazer e como se preparar, sem dúvida,
facilita o processo, né? Bom, bacana. Então, já deu para ver aqui que a gente tem um pessoal, bastante gente que tem conhecimento básico, um outro número com conhecimentos intermediários, avançado, um pessoal aí para começar, né, a procurar o idioma, começar a falar o alemão, que é muito bacana. Obrigada aí pela participação de vocês, obrigada pela votação. Bom, falando então um pouco sobre a agenda, eu vou trazer um pouco informações para vocês do que é o ProRecognition, tá? Quais são os objetivos do programa, como é que nós podemos auxiliá-los, suportá-los nesse processo, quais são as vantagens de viver e trabalhar na Alemanha, né? Existe uma série, além de ser um país super desenvolvido, né? Tem alguns pontos aí interessantes para a gente frisar. Quais são as profissões mais demandadas? Então, tem hoje uma procura por alguns profissionais, por algumas áreas, né, bem elevada. A gente vai compartilhar isso com vocês. Falar um pouco sobre a nova lei de imigração, que proporcionou aí mudanças que facilitaram o processo de quem tem interesse em trabalhar na Alemanha. Depois entrar no tópico sobre validação do diploma, o que vocês precisam se preparar para quem quer validar o diploma, que é um requisito extremamente importante. Entrar num tópico sobre pré-requisitos, né, para busca de trabalho, quais são os pontos que vocês precisam se atentar. O alemão, já adianto, é o primeiro deles, sem dúvida, tá? O conhecimento, né, no idioma. Tipos de vistos que existem para quem quiser buscar emprego, existe um visto para procura de trabalho. E aí a gente vai partir, então, para as perguntas e respostas, tá bom? Bacana. O que é o ProRecognition? Então, o principal objetivo desse programa, chamado ProRecognition, é oferecer orientação para brasileiros que querem trabalhar na Alemanha, né, e precisam providenciar, validar os seus diplomas, ou não sabem até por onde começar a busca de um trabalho, tá? Eu vou explicar um pouquinho depois para vocês que a validação do diploma é o primeiro requisito para quem quiser começar a busca de trabalho. O projeto em si, só para vocês entenderem o tamanho desse projeto, ele conta com o subsídio do Ministério Federal da Educação e Pesquisa na Alemanha, que tem a sua sigla BMBF em alemão, tá? Ele tem a coordenação da Confederação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria, que nós chamamos da nossa casa matriz, tá? Que fica em Berlim. Só para vocês terem ideia, existem hoje mais de 90 países que possuem câmaras alemãs no exterior, e todas essas câmaras alemãs ao redor do mundo têm a coordenação dessa confederação alemã, que também coordena esse nosso projeto, tá? Só para vocês entenderem o tamanho desse programa, compartilhando aqui com vocês, quais são os países que oferecem esse mesmo programa, esse mesmo sistema de orientar estrangeiros, né, ou na verdade os seus cidadãos, para trabalhar na Alemanha. Então, esse mesmo programa de orientação está acontecendo nesses países aqui na tela para vocês. Então, na Polônia, na Bósnia, Colômbia, tá? Através, se vocês olharem à direita, através das câmaras de comércio. Então, são sempre câmaras locais que estão no país e são os responsáveis, são o porta-voz, né, para orientar as pessoas, os cidadãos locais, para irem trabalhar na Alemanha, tá? Então, é um projeto grande. Isso mostra um interesse do governo e preocupação do governo alemão em atrair cada vez mais estrangeiros para o seu país, uma vez que existe aí um déficit de diversos profissionais em diversas áreas, né? Então, uma preocupação a médio e longo prazo, porque eles sabem, eles entendem que o alemão não é um idioma fácil, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, né, para aprender, para você dominar. Então, por isso essa pulverização do projeto, né, atingindo aí vários países, de forma a trabalhar, conscientizar, levar informações para as pessoas, para que elas possam começar a se preparar para efetivamente buscar um emprego no país, tá? Bom, como que nós podemos auxiliá-los? O que a gente pode oferecer em termos de dentro desse projeto,
tá? Então, primeiro, uma orientação que vai ser gratuita e individual. Então, eu vou compartilhar com vocês no fim da apresentação. Quem tiver interesse, quem for formado, né, já tiver um domínio do alemão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente tem um link no nosso site onde a pessoa se inscreve, né? Nós precisamos de uma série de informações para poder entender a formação e assim sucessivamente. E a gente vai orientá-lo, marca depois uma orientação, na verdade, uma reunião, né, individual, e falar para a pessoa o que você precisa, como é que funciona a formação, se é equivalente à formação na Alemanha, com a profissão que você tem, qual que é a instituição responsável por validar o seu diploma, né, como é que você faz, duração, como é que tudo isso acontece, tá, para validar o seu diploma. Nós podemos também te auxiliar na elaboração de currículos, uma vez que você já ocupou ou já deu um primeiro passo, que é a validação do diploma, elaborar, estruturar o seu currículo. Então, nós vamos organizar uma série de eventos, workshops também nesse sentido, com dicas, como é que eu me preparo, né? O que eu preciso colocar de informação no currículo, tá? Isso também faz parte desse projeto, faz parte do programa. E apoiá-los também na procura de um emprego. Tá? Então, de repente, vocês vão perguntar, mas como, Patrícia? Nós temos uma parceria com uma agência pública alemã de trabalho e emprego. Tá? É um órgão que ele tem em todas as cidades da Alemanha um escritório, e eles fazem um trabalho muito próximo aos empregadores. O principal objetivo dessa instituição é apoiar o empregador na Alemanha para que ele encontre um colaborador com o perfil que ele está buscando. Então, a gente faz o link de quem está preparado junto a essa instituição, vai encaminhar currículo, entra o seu currículo no banco de dados, e à medida que a empresa, na verdade, o empregador, tem uma vaga à disposição com o seu perfil, essa instituição faz o contato com vocês, e muitas vezes o processo, ele começa online, de entrevistas, de conversas, e assim sucessivamente. Então, você não precisa, no primeiro momento, estar na Alemanha, tá? Todo esse suporte, essa orientação, né, essas informações sobre preencher currículos, estruturar currículos, tudo isso, pessoal, é gratuito, tá? Não tem nenhum tipo de cobrança, a gente não pode, né, cobrar em nenhum momento, simplesmente para orientá-los e facilitar esse processo, essa caminhada de vocês, tá bom? Falar um pouco para vocês sobre as vantagens de viver e trabalhar na Alemanha. Eu separei aqui 4 pontos que eu acho que são interessantes quando a gente pensa em trabalho, né? Não preciso nem falar que o país eu sou suspeita para falar, é maravilhoso, integra as pessoas, né? Mas eu acho que esses 4 itens são relevantes, é importante compartilhar isso com vocês. Então, o primeiro ponto é a questão do sistema de seguridade social. Então, a Alemanha tem um sistema de seguridade que vai envolver 4 partes. Então, seguro-saúde, uma assistência de longa distância, pensão, seguro-desemprego, né? E o que é interessante é que dentro desse programa de seguridade social, normalmente essas taxas giram em torno de 40%, mas não se assustem, pessoal. 20% das taxas normalmente são pagas pelo empregador. Então, torna o sistema, né, de seguridade social muito mais generoso, muito mais ameno, né, não tão pesado em termos de tributos que a pessoa tem que contribuir, né, diferente de aqui no Brasil, tá? Acesso à educação, isso é um item extremamente importante. Então, vamos supor que vocês que vão trabalhar na Alemanha, vocês possuem filhos, né? O acesso à educação infantil, jardim de infância, normalmente são escolas, instituições excelentes, não são pagas, né? O acesso é gratuito a essas instituições. Vamos supor que vocês têm filhos, vão seguir vidas, né? Vão dar sequência na vida toda na Alemanha. Seu filho quiser fazer uma faculdade, a maioria das faculdades são gratuitas, você não precisa pagar, né? Diferente da nossa realidade no Brasil. Então, a gente tem aí taxas em torno de 100 a 300 euros por semestre, mas isso é taxa que contribui para a estrutura da escola, né? Material,
mas isso não é uma mensalidade que você tem que pagar. Então, isso, sem dúvida, é um diferencial, né? Existem até pessoas aqui, brasileiros que têm dupla cidadania, e muitas vezes optam por fazer a faculdade lá, pelo fato de não ter que pagar. Você tem um excelente ensino, né? Ou até vocês que, de repente, já são formados e querem fazer uma segunda faculdade na Alemanha, isso também é para se levar em consideração, tá? Sem dúvida, as férias é um ponto importante, né? Na Alemanha, as férias duram normalmente 24 dias úteis. Então, a gente está falando de, no mínimo, 4 semanas. Por que no mínimo? Porque, pessoal, não conta sábado, não conta domingo, como é a nossa realidade aqui, né? Se eu tirei férias na segunda-feira, então começa a contar a partir da próxima segunda e vai sábado, domingo, direto, né? Na Alemanha, não. Na Alemanha, você não conta feriados, você não conta sábado, domingo, né? Então, normalmente, a gente fala que é no mínimo 4 semanas de férias, tá? E outro ponto importante é a excelente infraestrutura que o país proporciona, né? Então, acesso a trem, metrô, questão de horas, você está num país vizinho, você tem um acesso muito fácil a vários países da Europa, sem contar que você, dentro da Alemanha, você tem uma estrutura muito boa. É trem, metrô, ônibus, normalmente calculado o minuto que vai passar, né? Ele passa e você pode contar com aquele transporte, tá? Claro que existem outros pontos, mas o que eu gostaria de frisar com vocês são esses 4 que eu acho que são extremamente importantes, tá? Bom, sobre as profissões demandadas. Então, gostaria de compartilhar com vocês. A Alemanha hoje, ela tem uma elevada demanda por profissionais formados em engenharias. Então, os engenheiros que estão aqui conosco, né? Existe hoje praticamente quase que em todas as cidades da Alemanha, eles procuram engenheiros. Então, da área de automação, eletrônica, automação, né? Mecatrônicos, são profissionais com uma alta demanda de procura, tá? Enfermeiros, área da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu só queria fazer uma observação com relação aos profissionais da área de saúde, que é importante. Na Alemanha, existem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. O que isso se refere? Então, uma profissão regulamentada, por exemplo, área da saúde. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, porque você está vinculada a uma instituição extremamente importante, né, que vai validar a sua profissão, e eles exigem, muitas vezes, praticamente para boa parte dos profissionais da área da saúde, bons, quando não excelentes conhecimentos do idioma alemão, tá? Então, aqui, o nível mínimo de conhecimento é B1, preferencialmente nível B2, que é a gente saindo ali do intermediário, indo para o avançado, tá, pessoal? Isso tem que ser comprovado. Faz todo o sentido, né? Porque você precisa... você vai conversar com o paciente, você vai exercer uma série de atividades que são extremamente importantes. Não que as outras profissões não sejam, sim, mas é que você vai estar lidando com vidas, né? Então, além de toda a burocracia do órgão que você tem que estar regulamentado, essa questão do idioma que eles exigem, né? Isso é exigência de lei, de conhecimento. Então, é algo que... quem é dessa área, sem dúvida, tem muito espaço, mas a primeira informação que fica precisa aperfeiçoar, precisa ter um bom alemão, tá? Profissionais, então, de áreas técnicas, então, pessoal formado em mecânica, eletrônico, mecatrônica, principalmente, né, esse pessoal que é formado aí com o Senai, então, eles procuram profissionais dessas áreas que eles chamam de áreas técnicas, e muito, tá? Profissionais de TI, né? Principalmente programadores, cybersecurity, né? Que é cibersegurança que fala, arquitetura de software, né? São profissionais que são muito procurados. Existem outras profissões também, mas eu trouxe aqui essas 4 nesse primeiro momento, onde a gente tem acompanhado aí uma demanda, uma procura elevada, tá? Bom, antes de eu falar sobre a lei de imigração, deixa eu beber uma água.
que é importante, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Então, a Alemanha já vem se movimentando nos últimos anos para facilitar, né, a ida de estrangeiros a trabalhar no país. Então, existem pequenas ações. Então, esse programa, por exemplo, o ProRecognition, que é o motivo de nós estarmos aqui hoje conversando, de orientar os brasileiros que querem trabalhar na Alemanha, é uma iniciativa. E uma outra é essa nova lei de imigração, que teve uma mudança, né? A lei de imigração esse ano. Ela entrou em vigor, uma nova lei, em março. Houve uma série de modificações, mas eu quis só trazer aqui o que é mais importante para o nosso contexto atual, que é a validação do diploma. Tá? Então, o que isso traz? A partir do dia 1º de março, quem quiser trabalhar na Alemanha, né, o profissional, qualquer que seja, qualquer formação, primeiro passo, desde que a pessoa não tenha cidadania, né? A pessoa pode ter cidadania, mas facilita a ida quando você não tem o diploma validado, porque você não tem a preocupação de você você vai para o país, isso não está vinculado ao seu pedido de visto. Então, a primeira mudança é que todo brasileiro que quiser ir trabalhar na Alemanha precisa validar o diploma. Então, essa validação não é só válida para o empregador. Então, se vocês forem, vamos supor que vocês tenham uma oferta de trabalho, que vocês conseguiram um emprego na Alemanha, né? Você vai chegar no consulado, reunir uma série de papéis que precisa ser apresentado, e além disso também a proposta de trabalho, e eles vão falar, cadê o diploma validado? Sem isso, não é possível conceder o visto. Tá? Então, essa é o tema que principalmente rege aqui o nosso encontro de hoje, que é a questão de validar o diploma. Tá? Um outro ponto que eles mudaram, que também a gente vê como um benefício, no passado, se, por exemplo, você tem uma formação de engenheiro elétrico, eletrônico, você só poderia trabalhar na Alemanha como engenheiro. Né? O que entrou em vigor também, você pode, por exemplo, se você não está conseguindo um trabalho como engenheiro, trabalhar, ou se você tem um convite para trabalhar como profissional técnico. Né? Isso é possível hoje, isso não era possível antigamente, antes dessa mudança em março. Tá? O visto para a busca de emprego para profissionais de áreas técnicas. Também é uma novidade nesse novo formato, nessa nova lei, porque o pessoal da área técnica, anteriormente, não podia ir para a Alemanha por um determinado período para procurar emprego. Profissionais da área acadêmica, isso já era possível, né? Participar da busca de trabalho, ir para a Alemanha por 6 meses, isso tem que ser comprovada que a pessoa tem como se subsidiar, eu vou falar um pouco mais para frente, mas apenas para profissionais da área acadêmica. Então, hoje, até porque em função da demanda, né, isso facilitou que os profissionais de área técnica também podem ir buscar emprego por um período de 6 meses, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, tá? Porém, né, o que é importante ressaltar, né? Para as pessoas que têm acima de 45 anos, né, eles precisam comprovar na oferta de trabalho um salário mínimo, né, que a gente fala aí de 56 mil euros por ano, né? Muitas vezes, pode ser que seja necessário comprovar que a pessoa tem algum seguro, uma previdência particular, né? Isso é uma preocupação, pessoal. É normal, porque acima dessa idade a pessoa vai começar, não tão cedo, né? Mas começa a pensar em aposentadoria. Então, eles querem garantir que também vá o pessoal jovem que acabou de se formar ou que tem uma determinada experiência. Tá? Uma exceção nessa lei de imigração, que é muito interessante, é para profissionais especialistas de TI. Tá? Só que, assim, precisa preencher alguns requisitos, sendo eles, primeiro, né, você precisa comprovar que você tem um conhecimento na área. Logo, vamos supor que você é um programador. Então, você precisa comprovar que você tem pelo menos de 3 anos de experiência nos últimos 7 anos, tá? Se você não tiver, tudo isso, pessoal, se você não tiver um diploma, tá? Essa é uma exceção para profissionais da área de TI, tá bom? Além de você comprovar essa experiência mínima de 3 anos dos últimos 7,
você precisa ter bons conhecimentos de alemão, no mínimo B1. Isso é um diferencial, tá? Um salário, voltando, em relação aos conhecimentos de alemão, de repente alguém de vocês vai fazer a pergunta, poxa, Patrícia, mas para algumas áreas é possível você falar inglês na área de TI, né? Que tem uma procura muito elevada na Alemanha. Sim, é possível, desde que, primeiro, a empresa tem interesse, né? A empresa tem que argumentar que, de repente, ela é uma empresa multinacional, que o idioma mais falado é o inglês, e assim sucessivamente, mas aí, nesse caso, você tem que ter excelentes conhecimentos de inglês, normalmente C1 ou C2, tá? A empresa precisa argumentar, e o que é importante? A empresa tem que comprovar, a pessoa, né, quando você for fazer o processo de visto, comprovar um salário mínimo anual bruto em torno de 55.200 euros, ou seja, 4.600 euros por mês. Isso é válido para hoje, tá? Nós estamos hoje no dia 4 de agosto de 2020, pode ser que esse valor mude o ano que vem ou mês que vem, né? Não temos essa certeza. Como nós estamos gravando esse webinar, então gostaria de deixar registrada essa informação com a data de hoje, tá? Por quê? Por que tem esses requisitos, né? Porque, assim, se a empresa na Alemanha, ela quer trazer alguém, então ela precisa seguir alguns critérios, uma pessoa que não tem diploma, mas, por outro lado, na área de TI, subentende-se que a pessoa pode ter muita experiência, então acaba sendo um espaço para esse profissional. O que é sempre importante mencionar, a mesma agência de trabalho e emprego, que é um órgão que nós temos a parceria, que nós vamos indicar quem tem os requisitos para a busca de emprego, é a mesma instituição que vai fazer uma análise do seu processo. Então, eles também verificam que é importante para a pessoa que está procurando emprego, para que vai fazer o contrato com a empresa, eles verificam se o salário corresponde a esse valor mínimo, se está com o que é correspondente ao que é praticado no mercado de trabalho. Então, também é uma forma, pessoal, de você não ser lesado, né? De repente falar, nossa, como existe muitas pessoas procurando trabalho na Alemanha, então vem um empregador e fala, eu vou pagar X, né? O que não está de acordo com o mercado de trabalho. Então, esses processos, não só esse, mas todos os processos de vistos, passam sempre por uma aprovação, né? A agência de trabalho e emprego sempre confere para que não haja nenhum tipo de lesão, né? Também por parte da pessoa que está indo trabalhar no país, né? Bom, então, por que validar o meu diploma? Só para a gente fixar, deixar isso muito certo para vocês. Então, o primeiro ponto é um requisito obrigatório para o visto de trabalho, né? Segundo, vocês vão ter mais chances de entrada no mercado. O empregador, ele vai conseguir compreender o que equivale à sua formação. Porque assim, ó, pessoal, vamos nos colocar, né, no lugar do empregador. Você é uma empresa na Alemanha, eu recebo currículo de gente do mundo inteiro, né? Vou dar um exemplo aqui de engenheiros, então, da China, da Rússia, da Índia, da Itália. Como que eu vou compreender, como que eu vou entender se eu quero um engenheiro formado em mecatrônica, se ele aprendeu o que aqui no meu país é básico para um bom profissional, né? Então, com essa validação, você colocar no seu currículo diploma válido na Alemanha, então eles já falam, bom, ok, então essa formação desse engenheiro mecatrônico já corresponde com uma formação do engenheiro mecatrônico aqui na Alemanha, né? Então deixa o processo também mais claro, tá? Isso fica mais transparente. Vou entrar aqui, compartilhar algumas informações sobre a validação. Não, são apenas informações gerais, tá? Informações específicas a gente vai conseguir só compartilhar com vocês durante a orientação individual, tá, pessoal? Porque leva um tempo, tem uma série de informações, mas aqui é para trazer um panorama para vocês, como é que está dividida o tema de validação. Então, para quem tem o nível técnico, né, eu separei por nível técnico e nível superior.
Então, de nível técnico, qual que é a instituição responsável? É uma Câmara de Comércio chamada IHK FOSA, tá? O processo dura em torno de 3 meses para validação. O valor é entre 100 e 600 euros. Por que que o valor varia, Patrícia? Bom, primeiro porque eles analisam diferentes profissionais de áreas técnicas, então imagina que isso é uma validação onde eles precisam conhecer o que você aprendeu, você tem que adicionar currículo, experiência profissional. Então, tem pessoas que têm experiências de 10, 20 anos, trabalham em diferentes indústrias, então vai trazer uma série de conteúdo, uma série de informações, né? Então, faz todo sentido com uma pessoa que tem talvez 1 ano, 2 anos de experiência, tá? Esses são valores, pessoal, cobrados única e exclusivamente e diretamente pela instituição. Nós não temos nenhum vínculo, nós não temos nenhum intermédio, tá? A instituição recebe os documentos e vai analisar e vai entrar em contato com vocês e informar, olha, é 100 ou é 200 ou é 300, tá? Quais são os resultados dessa análise, dessa validação? Então, eles podem dar um reconhecimento total, o não reconhecimento ou o que eles chamam de um reconhecimento parcial. Então, vamos supor que vou pegar o exemplo de um profissional técnico, vamos supor um mecânico, né? Eles vão fazer a análise e vão verificar, bom, a Alemanha divide, só para vocês entenderem, o estudo, o ensino, boa parte entre teoria e prática, tá? Então, teoria no Brasil a pessoa aprendeu tantas horas, só que de prática, quando ele olha para a grade curricular alemã, a pessoa tem pouquíssima experiência prática, né? Então, eles vão virar e vão falar, olha, vamos supor o que um mecânico aprende, vamos supor que para uma disciplina X do mecânico, que ele aprenda desenho, né? Essa parte de conhecimentos em desenho não foi identificada no conhecimento prático, então aqui você precisa complementar tantas horas. Então aí você vai ter que, ou você faz um estágio aqui no país, ou você faz um curso que seja prático, né? Para poder fazer esse processo e ter a validação, tá? Detalhes quanto ao preenchimento, quais são os documentos específicos que vocês precisam. Isso tudo nós oferecemos, pessoal, na orientação individual, tá? Inclusive, nós apoiamos, se a pessoa quiser, e participamos de todo o processo de entrada, acompanhamento, né? Até sair o resultado. E isso não tem custo nenhum, tá? Validação para os acadêmicos, né? É feita através de uma outra instituição, eu deixei só a sigla ZAB aqui, ZAB, tá? É uma instituição que fica em Bonn. A duração é bem parecida aos processos, aproximadamente 3 meses. Eles cobram cerca de 200 euros. O valor, o motivo é bem parecido, então eles vão analisar o que vocês vão mandar de documentação, varia de pessoa para pessoa, né? Porém, aparentemente é um pouco mais barato. O que existe dentro dessa ZAB, né? Eles têm um banco de dados chamado Anabim, que é um banco, pode ser que alguns de vocês já conheçam o Anabim, é um banco de dados de estrangeiros, né? Para validação de faculdades de estrangeiros. Então, o que acontece? À medida que eles vão validando os cursos e a instituição, isso vai entrando dentro desse cadastro, dentro do Anabim. Então, só para vocês compreenderem, um dos primeiros processos, quando nós vamos fazer a pesquisa e verificar, né, o que você precisa de documentação e assim sucessivamente, nós vamos verificar se o seu diploma já não é válido dentro do Anabim. Porque se o seu diploma já é válido lá, você não precisa fazer a validação, fazer todo esse processo. Então, esse passo você já pulou. Patrícia, como que eu sei se é válido? Nós consultamos o site em 2 formas. Eu tenho que consultar a instituição, que é o que muitas vezes acontece, a instituição já tem um cadastro lá, já está validada, porém o curso não. O que é importante? Tem que ter a validação dos 2. Então, tem que ter um reconhecimento do curso e um reconhecimento da instituição. Se tiver somente da instituição, que provavelmente eles validaram algum curso, o curso X da instituição, não serve, pessoal. Tem que ser a validação do curso e da faculdade, tá bom? Se não tiver as 2,
aí tem que participar do processo. Vou deixar aqui, apenas um passo a passo para que vocês tenham uma noção, né, de tudo que a gente precisa fazer para validar o diploma, que vocês tenham uma noção aí geral. Então, começa primeiro, vocês vão preencher um formulário no site da Câmara, a gente vai fazer toda a pesquisa e marcar uma orientação com vocês. Nessa orientação, a gente já vai ter identificado a instituição que vai ser responsável, né, provavelmente uma das duas, para validar o seu diploma. Vai informar vocês o que vocês precisam apresentar de material, de documento, né, oferecer o nosso suporte. Vocês preparam os documentos, alguns casos precisa de tradução, precisa de certificação, cópias autenticadas, né? Só gostaria de reforçar aqui para vocês, cada caso é um caso, tá? Então, assim, a gente vai orientá-los individualmente. Não levem isso daqui em consideração 100%. Isso daqui é apenas um panorama geral para que vocês conheçam aí, tenham uma ideia de todo o processo. Então, envie a aplicação dos documentos para a instituição. Isso deve ser feito via correio. A instituição recepciona os documentos, eles têm um prazo lá que normalmente é de 1 mês. Vão verificar se está tudo ok. Encaminham os dados eletrônicos para que vocês possam efetuar o pagamento. Apenas após a efetivação do pagamento é que começa a contar aquele prazo que eu mencionei para vocês lá atrás, de 3 meses, né? Efetuou esse prazo, vocês recebem um retorno da instituição. Opa, deixa eu voltar aqui, tá? Bom, Patrícia, o que eu preciso observar? O que eu preciso me atentar para procurar um emprego na Alemanha, para eu começar a pensar? Então, o primeiro ponto, a gente conversou aqui um pouquinho. Super importante validar o seu diploma, se ele não for válido, se ele não estiver no cadastro da ANABIM, tá? 2. Excelente proficiência no idioma alemão. Pessoal, por que a gente fala bom ou excelente? Vamos supor que vocês validaram o diploma, colocaram o cadastro, fizeram o cadastro lá com a agência de trabalho e emprego, eles vão começar a entrar em contato, falar, olha, tem uma entrevista, tem uma empresa assim, assim, assado, que tem interesse em fazer começar uma conversa com vocês por Skype, por Zoom, o que seja, né? A primeira coisa que provavelmente o empregador vai querer fazer e testar é saber o conhecimento de vocês. Então, como que a gente vai conseguir conversar, dialogar, contar para eles nossos pontos positivos, negativos, o que nós trouxemos de diferencial para aquela instituição, naquela atividade que nós fizemos, se a gente não tem um bom conhecimento do idioma, né? A gente tendo, já é difícil no momento de se fazer uma entrevista, não é? Então, como que eu vou conseguir saber me expressar, né? Me vender profissionalmente sem conseguir falar o idioma, pessoal? Então, por isso que eu sempre falo isso para as pessoas, é importante falar, é importante, principalmente, ter uma certificação que seja de B1, B2, tá? Que aí você consegue comprovar o seu nível de conhecimento. Vamos supor que você coloca lá no seu currículo, tem um certificado de B1, não precisa ser somente do Goethe, né? Tem o Goethe que faz a certificação, a gente tem o TEL, que a gente tem o teste DAF, tem uma série de instituições que você consegue fazer o teste de proficiência e agregar isso no seu currículo, tá? Conhecimento de inglês também é importante, né? A Alemanha é muito multicultural, tem gente do mundo inteiro, então o inglês, sem dúvida, faz a diferença. A experiência profissional na área de formação, pessoal, é muito importante, tá? Porque a gente não aconselha, a gente não indica que, por exemplo, a pessoa seja formada, vamos supor, em arquitetura e quer se candidatar, já trabalhou no Brasil, teve experiência com programação, tá? Isso não é legal, isso não é visto bem, com bons olhos, porque para eles o que vai fazer sentido é você conectar o que você estudou com a sua experiência profissional, né? Então, se você estudou uma coisa e você está indo trabalhar em outra totalmente diferente, fica desconexo, tá? A motivação para iniciar a busca de trabalho, porque o processo
Ele não é muito difícil, ele é apenas detalhado, né? Então, você precisa estar motivado para fazer isso. Podem contar com a gente, nós estamos aqui exatamente para auxiliá-los nesse processo, tá? Habilidades interpessoal, habilidades de comunicação, né? Para trabalhar no grupo, soft skills, que a gente chama hoje em dia. Isso é extremamente importante. E você vai conseguir se comunicar bem, você vai conseguir se expressar bem se você domina o idioma. Então, novamente, a importância de você falar, de você ter bons conhecimentos da língua, tá, pessoal? Bom, trouxe aqui só de curiosidade para vocês. Talvez vocês vão se perguntar aí, né, o pessoal que se inscreveu conosco, Patrícia, mas quanto que eu vou ganhar? Como é que funciona? Então, assim, eu trouxe aqui um piso mínimo na Alemanha, que rege hoje em torno de 9,30 euros por hora, assim como o piso mínimo aqui, como se fosse o salário mínimo nosso, tá, pessoal? Lá eles sempre contam por horas de trabalho, né? E em torno de 11,20 o pessoal da área da saúde. Claro que isso varia entre norte, sul, leste, oeste, tá? Mas tem sempre o piso mínimo da categoria. Vou deixar aqui algumas fontes de consulta. É sempre importante mencionar que, como na Alemanha, aliás, como no Brasil, a Alemanha também tem um salário bruto e o líquido, para tem que entender que você vai ter alguns descontos, né, além de seguridade social, assim como funciona aqui no Brasil. Tem uma série de outros impostos que são pagos, o que é importante mencionar. Os solteiros muitas vezes acabam tendo que pagar mais impostos, né, porque quem tem filhos consegue abater. Quem é casado, né, tem um imposto diferente, isso é bem interessante na Alemanha, tá? Deixei aqui os links só para que vocês depois possam pesquisar de acordo com a região e também a profissão de vocês para curiosidade, em termos de curiosidade, né? Para quem quiser receber a apresentação, eu vou pedir uma gentileza de vocês vão receber depois um link com a avaliação desse evento, até para poder a gente saber como agir de uma segunda vez, o que foi interessante para vocês, o que faltou em termos de informação, para que possamos nos aperfeiçoar. Então, à medida que vocês preencherem esse formulário de avaliação, vocês recebem a apresentação, tá bom? Falar rapidamente para vocês sobre os tipos de vistos. Então, a gente tem hoje em dia o visto que a gente chama o visto de técnico ou nível superior, né, que é onde a pessoa tem um contrato de emprego, uma oferta de emprego concreta, e tem a validação do diploma, ela pode já dar entrada nesse processo de visto. O visto para busca de trabalho, tá? Desculpa, pessoal. Então, desde março, antigamente era o pessoal acadêmico que tinha essa possibilidade, agora o pessoal também de nível técnico que quiser procurar um emprego na Alemanha, a pessoa pode pedir um visto junto ao consulado, né, para permanência de 6 meses dentro do país. Porém, é extremamente importante mencionar para vocês que a pessoa precisa comprovar, quando for solicitar o visto, além de experiência, conhecimento na área que ela vai dar entrada, ela precisa comprovar que ela tem uma renda aí de aproximadamente 5.629,80 euros dentro desses 6 meses. Então, nós estamos falando de em torno de 900 e quase 940 euros por mês, que é o que eles entendem que é um valor que a pessoa possa ficar no país para se manter, para se alimentar, pagar moradia e assim sucessivamente, tá? Isso não inclui ainda os gastos com saúde, por exemplo, o seguro-saúde que você tem que fazer, tá? O que é importante mencionar ainda para esse visto de trabalho, né? Você pode começar, se você encontra um trabalho, você pode trabalhar na Alemanha, porém, né, você não pode trabalhar mais que 10 horas por semana, que é o que eles chamam de Probezeit, que é um período, como se fosse um período de teste de trabalho, né? Isso é possível fazer. E aí, você sendo efetivamente contratado, aí vai ter que dar entrada em todo o processo de visto de trabalho, tá? Um outro visto que também existe, talvez alguns de vocês já ouviram falar, é o Blaukarte, que a gente chama de cartão azul, né? Ele entra exatamente em algumas profissões
Então, para esse tipo de visto, ele acelera o processo de visto. Normalmente, ele demora aí em torno de 2 semanas para sair esse visto, né? E também é importante para a empresa, respectivamente, a pessoa precisa comprovar um salário aí bruto, né, de 55.200 euros. Então, estou falando de em torno de 4.600 euros por mês, tá? Existe ainda uma exceção para algumas profissões, como a Alemanha hoje procura com uma certa urgência alguns profissionais, aqui não são todos, pessoal. Eu trouxe alguns, por exemplo, a área de engenharias, matemáticos, enfermeiros. Essas áreas, então, eles exigem aí um mínimo de 43.056 mil euros, 43,56 mil euros, tá? Você não precisa efetivamente comprovar os 55 mil, então essa seria a exceção. Ou seja, a exceção é para as áreas onde eles têm uma necessidade, uma urgência em receber esses profissionais. Tá? Lembrando que sempre a agência de trabalho e emprego também verifica se tudo o que está sendo oferecido condiz com o mercado. Tá? Então, a pessoa vai precisar apresentar o curso, aliás, o diploma, né, de ensino superior e assim sucessivamente. E, claro, tem que ser um trabalho que englobe a área de formação. Então, aí a gente volta para aquela informação que eu compartilhei com vocês. Eu não posso estudar numa área X e tentar procurar emprego em outra área. Tá? Bom, então aqui, de uma forma resumida, só para compartilhar com vocês como que nós podemos auxiliá-los. Então, o primeiro passo é essa orientação, que eu vou compartilhar o link para que vocês possam preencher, se inscrever. O que eu peço a vocês, nós não estamos atendendo num primeiro momento as pessoas que não têm conhecimento de alemão, tá? Por quê, pessoal? Existe uma elevada demanda, uma elevada procura para essas orientações de pessoas que já têm B1, B2. Então, nós estamos atendendo nesse momento as pessoas que já têm esse conhecimento, tá? Para poder acelerar o processo, tá bom? Mas, claro, quem está começando, quem está no A1, quem está no A2, quem vai começar, vai ser sempre muito bem-vindo para falar conosco. O que eu quero só enfatizar e deixar claro para vocês é que a pessoa precisa ter uma boa base do conhecimento, tá? Do idioma, porque senão ela mesma não consegue avançar, tá bom? O suporte na questão da validação do diploma, então, auxiliá-los se vocês tiverem algum problema de comunicação com a instituição, então a gente fica como se fosse um suporte mesmo, um resguardo de todo o contato, auxiliá-los na elaboração de currículo e carta motivação. Então, isso vai ser um workshop que nós vamos organizar no segundo momento. De preferência aqui também, pessoal, para quem tem já conhecimento do alemão, para quem já está um pouco mais avançado, né? E consegue aí já estruturar o currículo para poder partir para uma procura de emprego e auxiliá-los na candidatura, fazendo essa aproximação junto à Agência de Trabalho e Emprego Alemã, que é um órgão parceiro nosso, tá? Bom, eu acho que eu falei demais. Eu vou agora deixar um espaço aqui para o pessoal fazer as perguntas. Eu sei, eu posso imaginar, eu vi aqui o question and answer está bombando, né? Acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu gostaria então que a Natália, se você puder, Natália, me apresentar algumas perguntas. A gente tem ainda aqui, deixe-me ver, uns 15 minutos, a gente consegue fazer de perguntas e respostas. Quem não tiver a dúvida esclarecida, pessoal, eu vou deixar o link, vocês entram em contato conosco, a gente tem uma elevada procura, pode demorar um pouquinho, mas nós vamos respondê-los, tá bom? Tá bom, Patrícia, vamos lá, nós tivemos muitas perguntas e eu consegui filtrar algumas aqui que muitas pessoas repetiram, então muitas pessoas perguntaram se nós auxiliamos também na procura de trabalho e se nós auxiliamos, por exemplo, estudantes na procura por estágios na Alemanha, ou como que fica exatamente esse nosso auxílio na questão de trabalho. Perfeito. Com relação ao suporte na busca de trabalho, então, o que nós podemos fazer é quando a pessoa já tem o currículo, já tem o domínio do idioma entre o nível B1 e B2, né, ou acima disso, a gente coloca em contato, nós mesmos encaminhamos
os dados, o currículo, tem que preencher um formulário para essa agência de trabalho e emprego na Alemanha, tá? Você vai escolher, quando a pessoa preenche o nosso formulário, ela tem que escolher para onde, que cidade que ela quer ir na Alemanha, para que a gente possa fazer a pesquisa. Então, a mesma cidade que a pessoa tem interesse em ir, vai ser a cidade que nós vamos indicar o currículo para a agência de trabalho e emprego, tá? Esse é o formato como nós podemos apoiá-los. Em relação aos estudantes para estágio, infelizmente não faz parte do nosso suporte nesse primeiro momento, tá? É apenas quem já se formou, quem já está com o diploma em mãos, é quem nós podemos auxiliar. Tá bom. Algumas pessoas perguntaram o seguinte: elas têm uma área de formação, mas elas gostariam de trabalhar em outra área. Se é possível fazer isso na Alemanha? Tá. Aí a gente volta, né, porque eu comentei agora há pouco, pessoal. O importante é que a pessoa se forme na área e ela tenha experiência naquela área que ela se formou. Não vou dizer que é impossível, mas as chances são mínimas quando você tem uma formação e você vai trabalhar numa área muito distinta, ou você vai se candidatar para procurar emprego numa área muito distinta. Tá. Se a validação do diploma muda para quem tem passaporte europeu ou alemão. E além disso, além da validação, se é mais fácil para quem tem passaporte europeu ou alemão conseguir um emprego na Alemanha. Ah, legal. A validação não muda, pessoal, para quem tem o passaporte europeu ou passaporte alemão. Ela é importante, tá? Para o processo, porque como eu mencionei, o empregador, ele precisa saber o seu nível de conhecimento, tá? Porém, se você tem um passaporte europeu e você está procurando emprego e você fez todo o processo e a empresa fala, eu quero, né, vou dar um exemplo da Natália, eu quero a Natália venha trabalhar aqui comigo na Alemanha, né? A Natália não precisa pedir visto, né, porque a Natália já tem o passaporte europeu. Se a Natália não precisa pedir visto, ela não vai precisar apresentar o diploma válido no consulado, tá? Porém, nós aconselhamos por quê? Vamos supor que a Natália está indo trabalhar nessa empresa, né? Ela fica lá 1 ou 2 anos e depois ela vai querer procurar outro emprego, né? De qualquer forma, a outra empresa, quando a Natália for procurar emprego, ela vai poder colocar no currículo, ó, além da experiência de eu ter trabalhado na Alemanha, meu diploma está válido na Alemanha, tá? Então, isso entra como um diferencial, tá? Hoje não tem essa exigência, mas pode ser que nos próximos anos eles comecem a limitar, e mesmo para cidadãos que têm, pessoas que têm o passaporte europeu, eles façam essa exigência. Tá? A próxima pergunta é possível validar diplomas de profissões que não estão entre as mais procuradas? Tá? Sim, pessoal, é possível validar qualquer diploma, tá? Qualquer que seja a sua área. A gente só precisa observar, desde que seja ou ensino técnico, a gente vai direcionar vocês para uma instituição, se for ensino superior acadêmico, para outra instituição, tá? Eu só trouxe aqui algumas áreas onde a pessoa consegue, ainda mesmo depois dessa crise, né, que a gente tem aí do corona, com certeza a pessoa consegue emprego mais rápido, tá? Mas não quer dizer que, de repente, um profissional de uma outra área não consiga, né? Esse primeiro registro junto à agência de trabalho e emprego também é interessante para a pessoa sentir um pouco o mercado, né? E saber, poxa, teve demanda, mesmo eu estando aqui no Brasil, eu posso ficar de olho e ver se tem vagas na minha área, não preciso necessariamente ir para a Alemanha. Como que o alemão é testado no processo de validação? Se a validação é feita em alemão? Tá. Agora, muitas perguntas assim. Tá bom. A validação do diploma, pessoal, não é feita em alemão. Na verdade, você só vai mandar todos os documentos que nós vamos mencionar para a instituição e ela vai te responder. Provavelmente em inglês no primeiro momento ou em alemão, né? Eles vão verificar lá se você tem conhecimento do idioma. A forma como você vai encaminhar o seu documento já fala, né? Se você vai colocar em anexo, estão aqui os documentos, se você vai colocar em inglês ou se você vai colocar em alemão. E aí eles te devolvem provavelmente no mesmo idioma. Você não precisa, para validação, não há necessidade de comprovar conhecimento do alemão. Onde você precisa comprovar é quando você for procurar o seu emprego, né? O empregador na Alemanha. Isso é extremamente importante, pessoal.
Para a pessoa se inserir na cultura, você vai na padaria, você vai pedir uma informação na rua, você vai pedir em alemão. Você falou, né, na apresentação que os documentos variam de caso para caso, mas tiveram muitas perguntas se é preciso ter tradução juramentada dos documentos. Bom, a tradução juramentada, isso varia muito, pessoal, para cada caso. Normalmente, os casos que nós trabalhamos até agora que precisa de tradução juramentada são as áreas, por exemplo, medicina, a área da saúde, que é extremamente regulada. Tá? Essa profissão eu posso dizer que precisa tradução juramentada. Todas as outras nós precisamos avaliar cada caso. A grande maioria não precisa. Nós também auxiliamos quem fez mestrado e doutorado ou apenas pessoas com bacharelado? Também, quem fez mestrado, quem tem doutorado, é sempre muito bem-vindo e nós orientamos também na validação que a pessoa solicite a validação pela formação mais alta que ela tem, né? Porque com certeza isso agrega na hora deles fazerem a análise do seu diploma. A validação do diploma tem validade? Não, pessoal. A validação do diploma não tem validade. Uma vez que você validou, ela é válida para sempre, né? Até que prove o contrário nesse primeiro momento. E a mesma coisa se a sua instituição estiver dentro do cadastro da ANABIM. A instituição e o curso válido, então aquilo tem validade permanente. Muitas pessoas perguntaram se a validação da ZAP, da ZB, é válida somente no estado específico ou em toda a Alemanha? Não, ela é válida em toda a Alemanha, tá? O que acontece, em alguns casos, é que, por exemplo, quando a pessoa precisa solicitar validação de um título, vamos supor um engenheiro, né? Ele precisa, além de ter a validação do diploma, ele precisa validar o título dele. Nós aconselhamos a validação do título desse profissional apenas para o estado em que ele vai trabalhar, porque o título ele varia de um estado para o outro. Mas a validação bacharelado, no primeiro momento, é uma instituição que é válida para a Alemanha toda. Como que está a situação de contratação de estrangeiros agora durante a pandemia? Bom, as contratações continuam, né? Até porque nós apoiamos aí pessoas, volta e meia a gente recebe contato de pessoas que querem saber sobre a validação, que receberam um retorno positivo, receberam uma proposta de emprego na Alemanha, né? E como que ela pode acelerar o processo, de repente pode ser que ela dê entrada com o processo do cartão azul, né? Só que tem que ter um salário ali que é um salário mínimo, isso está acontecendo. Assim como as áreas que eu mencionei agora, as 4 áreas, continuam acontecendo as contratações, inclusive no período do corona, né? Eles têm lá uma lei especial, por exemplo, profissionais da saúde que podem ser contratados e podem fazer todo o processo de visto nesse período. Algumas profissões que a gente ainda não sabe dizer como vai ficar após o corona, por exemplo, o pessoal que trabalha com hotelaria, turismo, né? Na Alemanha, muitas instituições, hotéis, enfim, fecharam. Então, isso ainda para nós é uma incógnita. Mas as profissões dentro das 4 áreas que eu mencionei estão contratando. Tá. Para ingressar no país, há necessidade de comprovação financeira? Se sim, quanto seria? Bom, pessoal, o que a gente tem é a possibilidade de você ingressar no país para procurar emprego, né? Então, aí a gente volta para o caso... Deixa eu até voltar aqui a apresentação. Travou? Você tem um pedido você pode fazer um pedido de visto para procura de trabalho, você pode ficar 6 meses lá dentro do país procurando trabalho nesse período. Para isso, você tem que ter uma quantia mínima que você tem que comprovar. Deixa eu procurar aqui, que é esse valor de R$ 5.629,80. Não importa se a pessoa é formada
se tem nível acadêmico ou se ela tem nível técnico. Esse valor, ele refere-se a um cidadão para que ele possa sobreviver na Alemanha dentro desses 6 meses, tá? Então, ele tem que ser apresentado uma série de documentos para o consulado, para que o consulado ofereça esse visto para a busca de emprego. Ainda sobre questões financeiras, muitas perguntas referentes àquele valor da idade de 45 anos, se é só a partir de 45 anos que existe esse valor mínimo ou não. Sim, a lei, ela facilitou a entrada, né, para o pessoal, mas, porém, ela fez esse balanceamento, essa limitação para profissionais acima dessa idade, né, é uma forma de, não vou dizer ser um empecilho, mas dificultou um pouco, porque a pessoa tem que ter um bom salário e, preferencialmente, ela já tem que ter uma previdência, uma estrutura que se amanhã ou depois, daqui 2 ou 3 anos, ela perde o emprego, então tem uma preocupação do governo também de como que essa pessoa vai poder se manter, né? Nós havíamos feito aquela pergunta de que se tem como validar o diploma mesmo não sendo das áreas mais procuradas, né? Mas também tiveram perguntas de se há necessidade de validar o diploma se não for de uma profissão regulamentada. Sim. Pessoal, para todas as profissões, essa é uma lei que entrou em vigor, né, em março desse ano. Todas as pessoas que quiserem procurar um emprego na Alemanha e precisarem de visto de trabalho junto ao consulado, têm que validar o diploma. Vou pedir para você a última pergunta que nós precisamos encerrar. A última, tá bom. Existem boas oportunidades para recém-graduados ou é mais adequado se candidatar quando tiver anos de experiência, alguns anos de experiência profissional? Bacana. Existem oportunidades para recém-graduados, sim. Conheço alguns casos de pessoas que foram fazer estágio na Alemanha, voltaram, finalizaram a faculdade e receberam depois propostas para ir trabalhar logo após ter finalizado a graduação. O que é importante mencionar é que a pessoa tenha formação dentro das áreas que eu mencionei, né? A área de engenharias, saúde, saúde com muito ou excelentes conhecimentos do alemão, áreas técnicas, ou qualquer outra área, agora me fugiu. TI. Área de TI. Área de TI, exato. Exatamente. Para essas áreas. Vamos fazer mais uma pergunta para a gente encerrar? Vamos lá. Algumas pessoas perguntaram o que elas precisam fazer para receber a orientação do Pro Recognition. Elas precisam ser associadas da Câmara, quais são os requisitos para orientação? Pessoal, para receber a orientação não precisa ser associado, não precisa ter nenhum vínculo com a Alemanha no primeiro momento, tá? O que nós pedimos agora é que a pessoa tenha conhecimentos, pelo menos de B1 do alemão. Se inscreva no nosso link, eu vou compartilhar já com vocês, tá? Para que a gente possa receber e analisar as informações. Então, a gente tem uma elevada demanda de profissionais que conhecem, que já têm no alemão, né? Então, a gente está auxiliando, orientando nesse primeiro momento esse grupo, né, que já tem conhecimento do alemão, tá? Mas a ideia é que a gente possa orientar todo mundo. Bom, eu vou finalizando por aqui, pessoal. Quero agradecer a atenção de vocês. Vou deixar aqui os nossos contatos. Então, nós estamos trabalhando remotamente, tá? O que vocês precisarem, nós atendemos por e-mail. Ou o que eu sugiro aqui, principalmente que eu marquei em vermelho, o site do Pro Recognition, que tem as informações, e lá vocês também podem preencher o formulário online, que é o formulário nosso de triagem, para que a gente possa verificar a sua formação, se você tem conhecimento do alemão, para aí te oferecer então, um horário de orientação, tá? Só lembrando, pessoal, a gente pede nesse primeiro momento
que entre em contato conosco quem já tem conhecimento do idioma alemão, né? A gente tem uma demanda enorme de procura, mas que a pessoa já tem esse nível para que a gente também consiga te auxiliar da melhor forma, tá bom? Vou deixar aqui também, tem 2 links do Goethe Instituto, né? Que é uma escola, um instituto referência no idioma alemão. Então, o primeiro que fala um pouco sobre o alemão, sobre aprender alemão, tem algumas aulas grátis aqui, bem bacana, tem vídeos gratuitos. O segundo, ele está inclusive em alemão, né? Ele fala Mein Weg nach Deutschland, né? Como é que é o meu caminho para a Alemanha. Então, ele tem lá uma série de dicas, informações, até informações sobre o mercado de trabalho, né? Isso tudo é acesso gratuito, tá, pessoal? O Goethe é uma escola excelente, referência no idioma alemão, e tem aqui esses conteúdos para que vocês possam acessar gratuitamente, tá? Vou pedir para vocês, então, a gente vai disponibilizar um e-mail para vocês pedindo uma avaliação do nosso evento. À medida que vocês preencherem, a gente encaminha a apresentação. Agradeço mais uma vez a presença, o tempo de vocês, interesse, e lembrem-se, a Alemanha espera por vocês, tá? E nós estamos aqui para auxiliá-los. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção. Boa tarde.